Olá, olá! Como estamos? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma das nossas conversas perfumadas aqui no canal da FSA Perfumes Naturais. Boa noite quem está chegando aí. Para quem for chegar depois, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Para quem for ver depois, então. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou comentando algumas coisas. Esse, então, é mais um dos episódios da nossa série Conversas Perfumadas e é uma subsérie que se chama Flores Raras, que é exatamente isso. A ideia dessa série, dentro da série, é trazer mais informações acerca de flores, notas florais muito especiais dentro do universo da perfumaria. O grande objetivo dessas conversas perfumadas / flores raras é esse. Eu já falei sobre uma. A primeira delas foi o lírio do vale, depois veio a tuberosa, querida tuberosa, e agora a gente está continuando aí com essa série. Para quem não me conhece, o meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria natural, criador aqui do canal da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes online focada em oferecer formação e aperfeiçoamento em perfumaria independente de base natural. Se você tem interesse em aprender essa arte tão bonita que é a perfumaria natural, vem conhecer mais aqui do trabalho, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e para aprender a contar suas histórias com cheiros. O tema de hoje, então, da nossa conversa perfumada sobre flores raras, eu intitulei de Lilás nos perfumes e canções, que é exatamente para falar da tão querida lilás, que é uma flor, além de muito linda, muito especial dentro do universo da perfumaria, muito especial para mim também e para muita gente que gosta de perfumaria. Então a nossa conversa de hoje, ela vai ter alguns pontos e eu dividi os nossos assuntos em 3 eixos principais. O primeiro deles é informações técnicas, eu quero trazer alguns pontos para a gente contextualizar primeiro. Depois, então, a lilás nos perfumes, é a segunda parte, e a terceira parte, a lilás nas canções e inspirações, que é exatamente para trazer todo esse universo aí que eu queria trazer sobre essa flor tão querida do universo da perfumaria. Eu vou começar então, todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Patrícia, querida, seja bem-vinda, que bom te ter aqui. A gente falar da lilás, eu sei que você também tem um carinho, admiração por essa flor, então seja mais do que bem-vinda, querida. E todo mundo que for vir depois, né, eu reforço isso. Então eu começo falando a primeira parte da nossa conversa de hoje sobre essa flor rara, tão magnífica e especial que é a lilás, é a parte de informações técnicas. O que é a lilás? Só uma coisa interessante, no francês é o lilás, não é a lilás. Aqui no Brasil é a lilás, a gente usa o artigo feminino, mas na França é o lilás. Tá? É só uma primeira curiosidade. A lilás é uma planta da família Oleaceae e, de curiosidade, a família Oleaceae é a mesma família da oliveira e do jasmim. Olha que interessante. A lilás, então, é dessa mesma família do jasmim e da oliveira, dentre outras plantas. Uma das primeiras coisas que a gente traz a ponto de vista de informação botânica. Essa planta em particular, ela, para nós que estamos aqui num país tropical, essa próxima informação não é das mais felizes, porque a lilás ela se desenvolve muito bem em países de clima temperado. Não é à toa que ela vai se desenvolver muito bem em países como a França, que aliás é um dos países dos quais a lilás é uma das flores mais emblemáticas. Um dos lugares onde a gente vai mais ver imagens de lilás, fotos da lilás, a lilás vai crescer bem.
E a lilás, para crescer bem, ela vai precisar aí de algumas condições, como, por exemplo, um solo bem drenado, um solo rico, abundância de luz solar. Tudo isso vai ser importante para essa flor se desenvolver, e também pelo fato de que é uma flor bem clássica no sentido de que ela vai florescer na primavera. A gente sabe que não é só na primavera que as flores podem florescer, mas a lilás é uma flor típica mesmo nessa coisa de florescer na primavera. A lilás ela vai desenvolver, quando você observa, deixa eu ver se tem uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas na chamada que eu fiz para essa live, vocês devem ter visto lá o galho com aquele cacho lindo balançando. Ela vai crescer muitas vezes até mesmo encostada assim na parede, e tem imagens lindas como aquela que eu coloquei na primeira chamada. Muitas vezes a janela está envolta de lilás, assim, a coisa mais linda que tem. E a gente vê isso muito em imagens quando a gente pesquisa sobre imagens da lilás, tá? A lilás, ela vai ter muitas variedades, que inclusive vão se apresentar com cores diferentes, mas as duas cores mais comuns que a gente vê de lilás é a lilás branca e a lilás roxa, a lilás mesmo, que o próprio nome aí da flor já é o nome da cor. Mas existem outras variações, até indo para tons mais avermelhados, mas a branca e a lilás mesmo são as variedades que a gente mais vê em termos de cor da lilás. E uma curiosidade extremamente interessante é que a lilás, segundo as várias referências que eu usei para essa nossa conversa, a lilás chega na Europa no século XVI, tá? Pelos povos árabes, segundo a minha fonte principal de pesquisa. E uma coisa muito interessante é sobre a origem do nome lilás, que teria vindo então do árabe lilac, que veio do persa nilak, que quer dizer azulado ou azul. Daí então a gente tem a própria cor lilás, ela vai ter falando aí em termos cromáticos, ela vai ter uma presença muito importante do azul mesmo. Daí a gente entender mais ainda de onde que vem esse nome aí do persa e do árabe, tá? Uma coisa muito interessante para essa lilás que eu estou falando, que é a lilás comum, essa lilás tão famosa das imagens lá da França, o nome científico da lilás é Syringa vulgaris. Depois vocês podem pesquisar, se vocês quiserem, para entender um pouco mais da botânica da Syringa vulgaris, que é a nossa lilás. E uma coisa interessante sobre esse nome Syringa, que é o nome do gênero, ele vai estar inclusive na origem da palavra seringa, a seringa mesmo que a gente usa para poder aplicar injeção, numa alusão ao fato da haste do caule da lilás ser oca. E aí esse seringa vai vir disso também. É uma palavra que ficou um pouco confuso para mim na hora que eu estava estudando essa parte botânica, se o seringa viria do grego ou do latim, então está um pouco confuso. Mas o que não está confuso, agora é a parte que eu adoro, que é a lenda mitológica ligada à lilás, da mitologia grega. Não só na mitologia grega a gente tem menções a lilás, mas essa história da mitologia grega é uma das mais conhecidas, sendo que seringa é o nome de uma ninfa seguidora de Ártemis, a deusa lá da agricultura, da caça, e as ninfas que seguiam Ártemis, elas faziam o voto de serem virgens. Mas a beleza da ninfa seringa era tão grande que ela chamou a atenção do deus Pan, que começou a cortejá-la, né? Queria ficar com ela, e ela não queria isso. Então, num dado momento, ela pede a ajuda das ninfas dos lagos e ela é metamorfoseada nessa planta, a lilás, a Syringa vulgaris. Eu acho muito interessante. E tem um outro ponto interessante, é que do caule oco dessa planta seria de onde o deus Pan teria criado flautas para poder fazer a música. O Pan é muito conhecido pela questão da música, dele tocar flauta. E aí a gente vê um ponto bastante interessante
dessa parte da mitologia grega, da história da seringa e do Pan. Inclusive uma história que ela está presente em pinturas, esculturas, em obras escritas. Quem gosta desse tipo de assunto, de mitologia, pode pesquisar depois para entender um pouco melhor essa lenda da ninfa seringa, que foi então metamorfoseada nessa planta magnífica, perfumada, maravilhosa, que é a seringa vulgaris. Ok? Engasgando já. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam aqui? Vocês têm alguma dúvida? Ou tem alguma coisa que foi novidade para vocês? Engasguei mesmo, gente. Alguma novidade do que eu falei? Essa da mitologia grega eu não conhecia. Quando eu estudei, quando eu vi pela primeira vez, eu achei o máximo. As histórias da mitologia grega, lembrem, se vocês lembrarem, na nossa conversa do Lírio do Vale também tinha uma lenda bacana da mitologia grega. É sempre muito inspirador. Patrícia está aqui falando que adorou a parte da mitologia também, Patrícia. Fiquei encantado. Inclusive é uma inspiração para perfumes, se a gente parar para pensar todas essas várias histórias da mitologia. Essa era a primeira parte que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Não, acho que a parte de mitologia era mais isso mesmo. Deixa eu ver se eu salvei alguma curiosidade, porque às vezes no meio de tanta coisa a gente se perde. Não, é isso mesmo, tá? Dessa parte de curiosidades técnicas, dessa parte de informações técnicas. O nosso segundo momento, que é um dos momentos que eu imagino que vocês estão mais esperando, que eu estou intitulando de Lilás nos perfumes, que é exatamente o foco principal aqui da nossa conversa. Primeiro, para falar da lilás nos perfumes, é interessante a gente falar do aroma da lilás, do cheiro da lilás, que é cantado aí em diversas canções, é descrito em várias obras. Eu não tive a oportunidade de sentir o cheiro do arbusto mesmo, lá da planta, não tive essa oportunidade ainda, embora já teve uma versão da lilás que eu já experimentei, em termos de material de perfumaria, mas não a flor mesmo in natura. Em breve espero poder realizar esse sonho que é conhecer de perto. As imagens eu já sou completamente apaixonado, como vocês devem ter visto nas chamadas. Até no perfil aqui eu já coloquei várias imagens de lilás, porque ela me encanta, essa cor, essa delicadeza, enfim. O que eu preferi fazer para vocês? Eu vou comentar com vocês da minha experiência quando eu cheirei essa versão da lilás, mas primeiro eu quero apresentar para vocês o universo olfativo do aroma da lilás, descrito aí por diversas pessoas, incluindo perfumistas muito importantes do mundo da perfumaria, como a própria Sylvain Delacour, que é uma perfumista que eu gosto muito. Eu preferi fazer um compilado das palavras que descrevem o universo olfativo da lilás, para vocês entenderem. Mas começando de uma maneira mais minimalista, teve uma perfumista que eu gosto do trabalho dela, que ela descreveu o cheiro da lilás, que inclusive para ela era um cheiro da infância, como uma mistura do cheiro de rosas, de amêndoas e também um cheiro que tem traços verdes. Aí você vai ter que puxar pela sua memória aí o que é a nota verde. Verde vai ser gálbano, folha de violeta, tá? Esse cheiro bem natural mesmo que as notas verdes trazem. Então, segundo essa primeira coisa que eu quero trazer do aroma da lilás, é uma nota floral, no caso floral rosa, segundo essa primeira descrição, que tem notas verdes e notas amendoadas. Mas dentro do universo olfativo da lilás, muitas palavras a gente percebe. Por exemplo, floral, claro, floral rosa, verde, fresco, amendoado, levemente atalcado, doce. Tudo isso vai fazer parte do universo da lilás. O lado mais fresco, inclusive, quando você
sente num primeiro momento, até um pouco mais afastado, mas quando você dá uma respirada mais profunda nesse aroma, você vai perceber ali elementos até mais pesados, de notas aí que vão inclusive ir lá para o caminho do indol, que tem aquele cheiro mais animálico, tá? Mas quando a gente procura entender mais o universo olfativo desse cheiro, é um cheiro que vai estar muito associado mesmo com a ideia de primavera. É uma flor muito interessante para trazer mesmo aquela vibe de primavera. A gente poderia pensar, tá, mas toda flor não vai fazer isso? Não necessariamente. A gente tem flores que, inclusive, como o próprio ylang, tem muito mais uma vibe de verão do que exatamente de primavera. Por isso que vale destacar essa coisa tanto o lírio do vale como o lilás tem essa pegada de essa flor, esse floral primaveril que vai ter também essa nuance verde. Não é à toa que muitas moléculas usadas para criar o cheiro de lírio do vale também são usadas para criar cheiro de lilás. Por isso então que eu preferi trazer para vocês o universo olfativo, o universo de palavras ligadas ao cheiro da lilás, para vocês aí começarem a entender. É muito comum essa ideia do floral verde fresco com nuances atalcadas e amendoadas. Só para vocês entenderem um pouquinho. Naquele livro, deixa eu ver se não está ali. Naquele livro Perfumaria Botânica, aquele livro verde lindo da Justine Crane, ela propõe 2 acordes lilás, um com matérias-primas complexas e um que vai ter também isolados naturais. Para quem tem o livro, vale a pena dar uma olhada lá depois para ver todo esse universo olfativo que é trabalhado ali. Vai ter jasmim, tuberosa, um tanto de outras notas para poder criar esse universo. Só que aí é o seguinte, a gente admira o cheiro da lilás, mesmo que você ainda não tenha conhecido, é um cheiro que encanta, é um cheiro muito ligado a essa ideia de primavera, como eu mencionei, mas também um cheiro ligado à ideia de nostalgia, mas uma nostalgia boa, uma nostalgia que traz alegria para o coração. Não é à toa que muita gente que conhece o cheiro da lilás fala muito de lembranças da infância, da casa dos avós. Esse cheiro está muito ligado a isso. Só que, para nós, infelizmente, nós da perfumaria, eu quero dizer, não existe óleo essencial absoluto da lilás. Não comercialmente disponível, pelo menos. Tentativas diversas já foram feitas. Na verdade, o aroma da lilás foi um dos primeiros aromas na história da perfumaria que os perfumistas conseguiram criar versões, criar reconstituições, que na verdade, para você conhecer, o melhor caminho é inclusive você buscar uma base de lilás ou tentar um acorde de lilás, que existem aí caminhos para se fazer isso. Mas, pelo menos comercialmente falando, não é igual um óleo essencial de lavanda ou um absoluto de tuberosa, de frangipane, que apesar da raridade, também existe. A lilás não tem isso. Várias tentativas que foram feitas, é que nem o lírio do vale. Tem o extrato, mas o extrato não vai ter aquele cheiro bacana que vai lembrar pelo menos a flor. A gente sabe que o óleo essencial, o absoluto, ele não é o cheiro literal da planta. Eu imagino que isso esteja claro para vocês. Mas não é. A gente vai ter ali diferenças. Para começo de conversa, é um material concentrado. Mas essas tentativas não foram tão bem sucedidas. O que a gente vai ter, e na verdade esse ponto é um dos pontos que a gente mais erra na perfumaria, principalmente para quem ainda não conhece muito esse universo desse tipo de flor que a lilás faz parte, de achar que tem óleo essencial absoluto. E na verdade o que a gente vai aproveitar mais, a gente tem sim, para quem conhece a técnica do enfleurage, a gente tem as pomadas de enfleurage que a gente encontra sim. Eu não encontrei aqui no nosso país, mas fora do Brasil a gente encontra para poder comprar a pomada de lilás, que numa das descrições que eu vi, comenta-se que o cheiro era muito interessante, muito bacana, que trazia sim elementos da flor. Mas aí é algo que você precisa considerar. A pomada
ela é de natureza lipídica, pastosa ou sólida, a pomada em si mais pastosa, né? Mas a gente pode ter casos que ela vai ficar mais sólida. A gente poderia pensar em talvez tinturar uma pomada dessas para trazer para o lado alcoólico, se a gente não for usar em perfume oleoso ou sólido. É uma das alternativas. Patrícia, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso que você está falando agora. A outra alternativa que a gente tem para poder conhecer o cheiro da lilás é buscar as reconstituições ou bases que a gente tem disponíveis atualmente. Aqui no Brasil a gente tem uma base de lilás com um preço bem bacana. A Patrícia está mencionando aí, é porque normalmente eu fiz um compromisso de não falar nomes específicos de empresas, para eu sempre manter a minha neutralidade. Mas a Patrícia está falando aqui no comentário, tá? A gente tem sim um buquê, uma base, um blend aqui no Brasil, que é um buquê de lilás. Olha que bacana, num valor super bacana, e que eu recomendo muito conhecer. A gente tem também fora do Brasil as fragrâncias naturais ou bases naturais de lilás. Foi essa que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci uma base de lilás branca. Eu não conheci da lilás roxa, mas a da branca eu conheci e realmente eu percebi, já tem bastante tempo. Eu agora tô doido para poder adquirir essa que a gente tem aqui no Brasil, porque naquela época não tinha, e está fora de estoque já tem aí algumas semanas, talvez até meses, eu não sei dizer bem. Mas assim que voltar já está na minha lista de prioridades. E eu lembro realmente que era um cheiro floral, adocicado mesmo, com essa coisa meio amendoada, talcada. Foi o que eu percebi. Mas assim, tem que conhecer, tem que comparar, tem que inclusive tentar fazer as versões da gente mesmo, mas a gente sempre precisa de um ponto de partida para poder considerar. Tem reconstituição de lilás toda natural, como essa que a Patrícia comentou, essa que eu comentei aqui, que a gente encontra fora do Brasil, e tem também as reconstituições usando químicos aromáticos, que vão usar moléculas as mais diversas. O terpineol foi uma molécula, terpineol não é só químico aromático, a gente tem isolado natural também. A molécula terpineol foi usada por muito tempo para criar lilás, junto, por exemplo, com moléculas do lírio do vale, como hidroxicitronelal e outras moléculas aí diversas usadas para criar o aroma que vai aí mimetizar a lilás. A gente vai ter moléculas que são características mesmo em cromatografias da lilás, em técnica de headspace da flor. A gente vai encontrar, por exemplo, moléculas que são bem típicas, como o álcool lilás e o aldeído lilás, além de outras que são mais conhecidas, mais presentes em outras plantas, como o próprio ocimeno, linalol, enfim, desse universo aí, olfativo em termos moleculares. Vocês vão ver então, lembrem do que eu falei, tem lá no livro da Justine uma ideia de acorde, a gente tem aqui a base no Brasil, a gente tem a base fora do Brasil, a gente tem a pomada também fora do Brasil, que dá para poder conhecer, enfim, opções existem. E por que é importante você conhecer a lilás? Só, no meu caso, pelo amor que eu tenho desde há muito tempo, eu vou contar para vocês daqui a pouco onde que eu conheci isso pela primeira vez. E aí o amor veio de tabela, o amor pela lilás veio de tabela por causa de um outro amor. Mas é muito interessante e eu acredito sim, que eu recomendo você que adquira esse cheiro da lilás assim que você puder, claro, de uma maneira planejada, tem outras coisas que são prioritárias, porque é uma nota muito icônica, uma nota muito amada na perfumaria. Para quem gosta muito aí do lado francês da perfumaria, conhecer lilás é obrigatório, porque ela é muito importante mesmo, ela já foi e ainda é, mas já foi mais importante ainda em criações de perfumistas lá da França. Vale muito a pena conhecer, tá? A gente tem inclusive perfumes, tem vários perfumes que usam lilás, eu trouxe o nome de 3 que não apenas usam a lilás na composição, como tem lilás no nome.
O primeiro deles é o Lilac Love, da Amouage. Depois vocês podem pesquisar para entender mais, ou até quem tem, cheirar de novo. O Lilac, da Demeter Fragrance, é a segunda. E o terceiro é uma linha de body splash do Boticário, que chama Lilac, né? Mas vocês podem, é daquela linha Nativa Spa do Boticário, que é também uma criação que tem nota de lilás. Inclusive o frasco é todo lindo de cor lilás. Essas três vocês podem conhecer de novo depois. O Lilac Love, da Amouage, o Lilac, da Demeter Fragrance, e o Lilac da Nativa Spa, linha Nativa Spa do Boticário. Alguém aqui que tá me ouvindo já sentiu o cheiro de alguma base de lilás, de algum acorde de lilás? Contem para mim. Se vocês já sentiram esse cheiro e se vocês têm alguma coisa para falar sobre ele. Ou se vocês estão curiosos para poder conhecer depois dessa viagenzinha que a gente está fazendo pelo mundo da lilás. Porque agora a gente vai para a nossa terceira parte. A terceira parte é uma parte muito de inspiração, a parte que eu chamo de nas canções e inspirações. A própria lilás em si, um pouco do que eu já contei, já serve para despertar isso em vocês, mas também a gente tem lá a história da mitologia grega. Então a lilás vai estar presente em outros universos além do mundo dos perfumes. É uma flor que dentro da perfumaria ela não é tão comum em ser usada como soliflor, como é o caso de outras, mas ela é uma nota floral muito interessante em associação. É um tipo de nota, por exemplo, que combina muito bem com rosa, combina muito bem com notas cítricas, dentre outros universos. Se a gente pegar aquelas nuances que eu falei, a gente vai ver também aí o porquê que ela combina também com a rosa. Pois é, Patrícia, você nunca, né? Eu tive a oportunidade de cheirar essa base que eu te falei, de lilás branca, e agora eu estou muito curioso com essa que a gente tem aqui no Brasil, muito curioso mesmo, para poder ver como que é esse cheiro. Assim que aparecer, a gente tem que ficar de olho para poder ir lá e comprar. Já pesquisei em um monte de lugares, eu não achei ainda. Essa terceira parte que eu falo da lilás nas canções e inspirações, eu quero partilhar com vocês quando foi a primeira vez que eu ouvi falar da lilás, e não foi na perfumaria. Eu não tinha ainda conhecido o mundo da perfumaria quando eu conheci a lilás, quando eu ouvi pela primeira vez lilás, eu falei, que interessante, o que será isso? Eu descobri que era uma flor e vi que era uma flor linda e fiquei mó apaixonado pela lilás desde então. Eu gosto muito de francês, né, da língua francesa, e já estudo há bastante tempo, e uma das músicas que eu mais gosto na língua francesa é uma música bem antiga do Charles Aznavour. Não sei se vocês conhecem o Charles Aznavour, ele é muito famoso. A música se chama La Bohème, e é a música que eu usei na chamada para essa live. Se você prestou atenção na música, inclusive na segunda, eu acho que foi quando eu fiz a primeira, eu deixei lá o trecho específico onde fala da lilás. É uma música linda, que eu preparei uma surpresa para vocês. Daqui a pouquinho eu conto essa surpresa, é uma surpresa musical. Foi então ouvindo La Bohème e olhando a letra de La Bohème, que quando fala da lilás é maravilhosa a parte, que eu conheci a lilás. Eu ouvi pela primeira vez, e aí depois, quando eu fui para o mundo da perfumaria, obviamente eu conheci a lilás desse ponto de vista. E tem uma outra referência que, para quem gosta de literatura e gosta de séries, vai gostar mais ainda, porque quando eu estava vendo a série The Witcher, a série que está na Netflix, inclusive, tem uma feiticeira da série, que é a Yennefer de Wengerberg, que quando ele cheira, o Geralt sente o cheiro dela, o perfume dela é lilás com groselha. É gooseberry, que é a minha amiga Cristina, que sabe muito bem falar qual groselha que é, qual berry que é. Eu sempre me confundo.
mas é Lilac and Gooseberry, o perfume da Yennefer de Wengerberg. E aí quando eu li isso de novo, eu falei, nossa, que máximo! E aí é uma outra referência dentro da literatura que a gente tem Lilás, porque a gente tem também, eu estava falando de música, agora eu estou falando de literatura, tem uma outra referência literária, além da série The Witcher, que é o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Tem uma passagem pequena, mas importante, que ele descreve as lilazes. Bem interessante. E falando em termos de canções, a gente tem outras canções francesas que têm lilás no seu nome, como, por exemplo, eu separei, claro, e ouvi todas elas hoje para poder falar com propriedade para vocês. Além de La Bohème, do Charles Aznavour, vocês podem pesquisar depois a música Les Lilas, do cantor Georges Brassens, a música Le Ton de Lilas, que é da Barbara, e Le Pensionnaire de Lilas, do famoso cantor Serge Gainsbourg, que tem aquela música que é mais famosa ainda, que é o Je t'aime, moi non plus. Mas a surpresa que eu preparei para vocês é a seguinte, vocês não vão ter que procurar essas músicas. Eu criei uma playlist no meu canal do YouTube que se chama Lilás nos Perfumes e Canções. Vocês podem ir lá no canal do YouTube, ela está lá pública. Eu coloquei 6 músicas que falam de alguma forma da Lilás, começando, é claro, obviamente, com La Bohème, do Charles Aznavour. Para quem tiver curiosidade, quem gostar dessa parte mais cultural, assim, vale muito a pena vocês irem lá depois e ouvirem as músicas. Inclusive a do Charles Aznavour, ela tá com letra, e vocês vão poder perceber direitinho a parte que ele fala da Lilás, que é apaixonante, é lindíssima. Mas não para por aí, porque tem ainda um outro, até o Van Gogh homenageou a Lilás, porque tem uma pintura do Van Gogh que se chama Lilac, Lilás. É linda, linda. Procurem depois para vocês verem como que é bonita. É mesmo a planta assim com os ramos, é muito bonito. O Van Gogh, a pintura do Van Gogh é magnífica e tem esse quadro aí, o Lilac, que vocês podem ver depois. Gente, lilás tem a referência em diversos lugares. Quando você não tem lilás, você tem seringa. Como eu falei da mitologia grega, das esculturas, dos textos, assim, quando a gente vai falar de perfumaria, acho que está claro para vocês que estão aqui me vendo que perfumaria é arte, é uma forma de arte. A gente vai usar, obviamente, a técnica, porque a técnica vai apoiar a arte de maneira muito especial, mas a gente está falando essencialmente de uma coisa, de uma prática artística que vai para o terreno da abstração, para o terreno da inspiração. E, obviamente, eu acho que por tudo isso que eu comentei, eu espero ter despertado em você o interesse de olhar para essa flor. Eu sou extremamente suspeito para falar da lilás, porque eu já estou para fazer essa live aqui com vocês há muito tempo, mas não tinha chegado ainda o momento apropriado e hoje eu achei que era mais interessante da gente fazer. Vale muito a pena a gente, enquanto perfumista, conhecer esse tipo de flor, como lírio do vale, lilás, essas flores raras que são tão especiais, e particularmente uma flor que ela é tão rica culturalmente falando, desde a mitologia até as canções francesas tão maravilhosas, tão bonitas, a lilás está presente. E obviamente sem falar nos perfumes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Eu vou falar agora, já indo para o nosso finalmente, como que você organiza a experiência da lilás na sua vida de criação. Primeiro que, a menos que você tenha esse desejo, essa vontade de conhecer por algum motivo, como é o meu, por exemplo, assim, lilás não é uma nota que eu, como professor, falo para um aluno, você tem que ter lilás logo no início da sua paleta. Eu não falo isso. Tem outras informações florais que didaticamente você precisa conhecer primeiro, para depois conhecer lilás. A organização que eu sugiro para você é, primeiro, pense no que você ainda precisa conhecer, ou então se você virar para mim, eu quero, vou lá, vou pegar lilás. Ok, tudo bem.
Então o que eu recomendo é que você tente conseguir essa base que a gente tem aqui no nosso país, que é de altíssima qualidade, ou então tentar conseguir uma base fora do Brasil, depois talvez pensar numa floragem, na pomada, e mais para frente, mais avançado, aí eu recomendo você tentar fazer um acorde de lilás. Não recomendo isso de cara, porque isso tem que ser uma coisa muito mais aprofundada. É um estudo muito mais profundo para você ir criando e até porque você tem que ter parâmetro de comparação. Por isso que eu recomendo... lilás não é uma nota que ela vem primeiro do que outras, mas é uma nota muito fundamental para quem ama perfumaria conhecer. E você pode começar com a base lilás para depois ir se aprofundando e chegar no caso mais avançado de criar o seu acorde. Quando você tiver essa base de lilás, uma combinação muito bacana de você fazer é combinar lilás com notas cítricas, porque várias notas cítricas vão harmonizar muitíssimo bem com essa nota tão primaveril, tão bonita e tão interessante. Essa alegria, o cítrico vai inclusive ajudar esse lado que eu comentei dessa nostalgia alegre, dessa coisa carinhosa que a lilás pode trazer. Ok? Ó, 8:05. Momento de vocês perguntarem coisas. E aí, vocês têm alguma coisa para comentar ou perguntar? Não esqueçam da playlist, vale a pena ouvir, porque são músicas muito interessantes. Eu não conhecia a maior parte delas, eu só conhecia a do Charles Aznavour, mas aí eu coloquei, acho que tem 6 músicas lá. Se eu encontrar mais, eu vou alimentar a playlist. Mas só essas vocês já vão ver que são aí muito lindas. Patrícia querida, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Muito obrigado. Ô, gente, eu queria fazer um parêntese aqui no final dessa nossa live sobre a lilás, porque a lilás é uma flor que, para muitos de nós, para muitas pessoas na perfumaria, ela vai trazer essa doçura, essa beleza, essa leveza. Esse é um lado tão bonito da perfumaria que a gente tem, da natureza, de um modo geral. E ela vem, o parêntese que eu quero fazer aqui, para você que está me assistindo, e na verdade para todos nós, é que a gente possa, que essa beleza da lilás, essa beleza de tantos sentidos, ela possa, como é que eu vou dizer isso? Que ela possa ser uma inspiração para nós, no sentido da gente mandar uma energia positiva, uma oração, uma prece para as pessoas que estão no sul do país, passando aí por desafios nesse momento tão difícil. A gente vê aí os vídeos, eu sei, Patrícia, que você que está me vendo aqui também aí está passando por alguns desafios ligados a isso no sul. Por exemplo, se você que tá vendo aqui, às vezes não tem condição de contribuir financeiramente, mesmo que você tire um tempinho para enviar uma energia positiva, para fazer uma prece, isso já é significativo. E aí eu estava falando do parêntese exatamente por causa disso, que essa doçura, essa beleza da lilás possa inspirar na gente esse ato de carinho para a gente poder mandar de diversas formas, da maneira que for possível, para o pessoal que está precisando de ajuda em diversas frentes. Eu vi uns videozinhos tão emocionantes assim de resgates que estão acontecendo, resgates de animais, resgates de pessoas, para que essa situação para que isso possa acabar o tão breve quanto possível e que todos consigam, na medida do possível, irem se recuperando para que tudo fique bem, né? Foi uma situação muito difícil para todo mundo que está experimentando isso e que a gente pode, nem que seja mandando uma energia positiva, ajudar.
Tudo bem? Obrigado vocês que me assistiram aqui, obrigado pela companhia até esse momento. Não deixem de ouvir a playlist que eu preparei para vocês. Deixa eu só ver aqui o que a Patrícia falou. Patrícia colocou que na descrição do blend, no buquê de lilás, fala do retorno dos dias ensolarados da primavera, que é realmente inspirador. A lilás tem muito a ver com isso, e principalmente em país temperado, que a gente tem as estações bem definidas. A gente está lá no inverno, a gente tem então a primavera, que é onde a lilás floresce, esse retorno desse brilho, dessa cor, e a promessa do verão, que é bem o que a Patrícia comentou aqui, que está lá na descrição. Patrícia, querida, por nada, que isso. E é bom saber que você está bem, que você está segura. Então, gente, é isso. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar depois, vocês que estão me vendo depois, ou algum comentário, alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder na medida do possível. E lilás, então, é isso. Lilás é inspiração, lilás é sorriso, lilás é alegria, é beleza na forma de cheiro. É isso. Vejo vocês, então, na nossa próxima semana. Tenham um ótimo fim de semana, já adiantando. E que essa inspiração da lilás possa inspirar vocês para continuarem buscando o caminho da perfumaria. É isso. Boa noite, então, para todo mundo. Para quem está me vendo em outro horário, até mais. E abiantou.